Você já parou para pensar que nenhum jogo consegue ser 100% acessível? Pois é, sempre vai existir uma barreira, seja por conta da arte, da tecnologia, do orçamento ou até mesmo da visão que o diretor quer passar. Mas isso não significa que os desenvolvedores não podem ou não devem melhorar a experiência para o maior número de pessoas possível. E hoje a gente vai ver 5 exemplos disso. Cada um desses exemplos trouxe soluções únicas. Umas mais simples e baratas, outras mais elaboradas e mais caras. Mas no final, todos eles mostram a mesma coisa. Quando se tem um design bem pensado, abre o acesso para muito mais jogadores. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou o Zani, sou um homem branco de aproximadamente 1,75 m de altura, possuo cabelo cacheado e barba na cor preta, estou usando hoje uma jaqueta na cor preta e uma camisa cor marrom claro. Vamos começar então com Narod Reg, um jogo de 2020. Esse jogo é especial porque foi feito por apenas um desenvolvedor do estúdio Pompasso e lançado exclusivamente para o PC. O jogo se trata de um jogo 2D de pixel art, bem curtinho, onde você controla uma menininha em uma casa mal assombrada tentando escapar de uma bruxa. O foco está em explorar os cômodos da casa sem ser pega, resolvendo alguns quebra-cabeças. Mas vejam só como um jogo simples e curtinho conseguiu pensar em acessibilidade. Primeiramente, os botões do jogo são muito simples. Basicamente tem botões para se mover, um botão para correr, um botão para interagir. Isso por si só já reduz barreiras, porque não existe uma coordenação muito avançada para se poder jogar o jogo. E o mais criativo e o mais especial desse exemplo, o modo onomatopeia. No jogo, para se ter um entendimento de onde a bruxa está, em que local da casa ela está, você basicamente se orienta pelo som, ouvindo os barulhos dela, se ela abre uma porta, se ela desce ou sobe de um andar. Ou seja, uma pessoa que tem deficiência auditiva não conseguiria jogar esse jogo. Mas com o modo onomatopeia, o jogo utiliza de recursos visuais para ajudar na orientação do jogador, utilizando de onomatopeias para poder identificar qual é a ação que a bruxa está fazendo. E o mais legal disso tudo é que foi feito com soluções baratas. Usar um texto na tela, usar botões mais simples, não exige um orçamento gigantesco. Só atenção ao design. Ou seja, mesmo sem grana, é possível sim incluir mais jogadores. Agora vamos para o segundo jogo dessa lista, Dead Cells. Lançado em 2018 pela Motion Twin, Dead Cells é um jogo roguelike em 2D, que ficou muito conhecido pela sua dificuldade. Nele, você avança, acaba morrendo e precisa recomeçar, aprendendo a cada tentativa. Ele foi desenvolvido por uma equipe indie francesa, só que mesmo pequena, pensou em acessibilidade de uma forma prática. Primeiramente, o jogo permite que você reduza o dano que você recebe em porcentagens ajustáveis. E ainda é possível ajustar a velocidade do jogo, velocidade de projéteis inimigos, velocidade de armadilhas, o que ajuda quem tem um problema motor, alguma deficiência motora, ou quem precisa de um tempo maior de reação. Dá até para você ativar a vida infinita para não morrer. E é aí que está o segredo. Eles não precisaram criar sistemas novos do zero. E sim, apenas mexer em variáveis que já existem no jogo. Essa é uma solução de baixíssimo custo para se desenvolver, mas que aumenta muito a acessibilidade, principalmente para pessoas com deficiência motora, cognitiva ou que precisam de um ritmo diferente. Esse é um ótimo exemplo de como abrir opções para o jogador pode ser mais barato do que parece. Agora vamos para um clássico de terror no mundo dos indies. Tô falando de Limbo. Lançado em 2010 pela Playhead, Limbo é um jogo de plataforma e puzzle, com uma atmosfera sombria. Você controla um menino tentando sobreviver em um mundo cheio de armadilhas. A Playhead não criou um menu de acessibilidade separado, mas o próprio design minimalista do jogo já trouxe soluções bem naturais. O jogo tem um bom contraste. Tudo é preto, branco ou com tons de cinza. Isso faz com que o personagem, os inimigos, os obstáculos fiquem bem claros e destacados. Os controles são poucos. Basicamente você anda, interage e pula. Mas isso facilita muito para quem não consegue lidar com um controle cheio de botões. O aprendizado do jogo é bem intuitivo. Não tem um tutorial cheio de texto na tela. Você aprende tentando, morrendo e
e tentando de novo. Isso inclui pessoas que não falam inglês ou até que têm uma dificuldade de leitura. Não existe uma poluição visual. A tela é limpa, não tem HUD, minimapa, barra de vida, o que ajuda muito na compreensão. Ou seja, sem gastar nada extra, só pelo estilo minimalista, Limbo acabou ficando mais acessível do que vários jogos muito mais complexos. Agora vamos para um jogo que particularmente é o meu preferido aqui dessa lista, tô falando de Gris. Lançado em 2018 pelo estúdio espanhol Nomada e publicado pela Devolver Digital, Gris é um jogo artístico conhecido pelo seu visual aquarelado e por uma música emocionante. Nele, você controla uma jovem passando por vários estágios que representam o luto. A história é contada apenas pelas cores, pela animação e pela música. Isso significa que não importa o idioma, qualquer um no mundo pode entender. Com um adendo: o jogo não possui nenhum modo de daltonismo. Isso não é uma crítica, é apenas uma observação. Pode ter sido visão do diretor, falta de recurso, falta de conhecimento, a gente não vai saber. Não é uma crítica. Mas, pensando em uma pessoa com a condição do daltonismo, já que ela não enxerga os mesmos códigos de cores que uma pessoa que não tem essa mesma condição, talvez ela não entenda de forma clara a mensagem e o sentimento que estão sendo passados. Os controles do jogo são bem simples. Basicamente, você anda, pula e usa algumas habilidades que você desbloqueia durante o jogo, o que não exige uma coordenação complexa. O ritmo do jogo é contemplativo, sem pressa. Você pode jogar devagar, no seu tempo, o que ajuda muito pessoas com déficit de atenção ou que são mais ansiosas. Mais uma vez, vemos que a acessibilidade pode vir de decisões criativas de design, sem precisar de grandes investimentos. Gris foi pensado como uma experiência emocional para qualquer pessoa do mundo inteiro. E para fechar, vamos falar do retorno de uma das grandes franquias do mundo dos games. Tô falando de Prince of Persia. Prince of Persia: The Lost Crown foi lançado em 2024 pela Ubisoft. E diferente dos outros exemplos que mostramos aqui, esse se trata de um estúdio grande, com um grande investimento, mas que desde o início do seu desenvolvimento colocou a acessibilidade como prioridade. E o resultado? O jogo ganhou um prêmio de inovação em acessibilidade no The Game Awards 2024. Falando das features presentes no jogo, a gente pode falar do visual. O jogo possui um modo de alto contraste, um modo de daltonismo, uma HUD totalmente personalizável e tamanhos de fonte e legenda totalmente personalizáveis também. Falando de navegação, o jogo possui um mapa bem claro e um modo chamado modo guiado. Falando dos controles, o jogo possui um remapeamento total. Você pode personalizar do jeito que você preferir. Falando de combate, o jogo possui nível de dificuldade totalmente ajustável, um modo câmera lenta e até assistência pelo celular para quem joga remoto. Ou seja, um exemplo do que acontece quando a acessibilidade é integrada desde o início da sua produção. É claro que é caro, são recursos caros, mas mostra que se você tem esse recurso, tem esse privilégio, o impacto que isso pode ter, qualquer pessoa pode achar um jeitinho de jogar dentro das suas limitações. Hoje, vimos que esses 5 jogos provam que a acessibilidade não é apenas uma questão de dinheiro, mas sim uma questão de design. Nardo The Reg mostrou que mesmo um desenvolvedor sozinho pode criar soluções inteligentes. Dead Cells mostrou que apenas mexer em variáveis simples pode mudar totalmente a experiência do usuário. Limbo e Gris mostram que o minimalismo e a escolha artística pode deixar o jogo naturalmente mais acessível. E Prince of Persia mostrou o que acontece quando o estúdio grande coloca a acessibilidade como prioridade desde o começo do projeto. No fim, nenhum jogo vai ser 100% acessível. Isso é muito difícil de acontecer. Mas cada decisão importa. E quanto mais acessibilidade a gente coloca nos jogos, mais pessoas conseguem ter essas experiências incríveis. E no fim, é realmente isso que importa. Então é isso. Esse vídeo está chegando ao final. E me contem nos comentários quais desses 5 exemplos você mais gostou. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.